todos, bem-vindos ao meu canal Chester News, né? Eu vou abordar um tema muito assim complexo, né, que significa a origem do mal, né, de forma teológica e espiritual. Eu quero deixar claro que esse vídeo não é uma indireta para ninguém, porque já teve pessoas que falaram: você estava falando de tal assunto, será que você estava dando uma indireta? Não, prestem bem atenção, eu não quero incentivar nada errado nem o mal. Eu estou querendo fazer esse vídeo para explicar a origem teológica do mal segundo algumas interpretações religiosas, né? Porque a gente muitas pessoas estão sentindo que a gente está próximo do Apocalipse, né? Eu vi alguns vídeos falando do anticristo, do mal, as profecias. Eu escrevi um livro sobre profecias bíblicas, então assim, eu gostaria de passar o meu conhecimento. Eu quero deixar claro que eu não incentivo o mal e nem não estou falando indireta para ninguém, então assim, eu estou falando só de teologia. Eu estou dizendo isso porque já teve gente que viu meu vídeo e falou: se viu lá e achou que esse vídeo não tem nada a ver com você em especial que está assistindo. É o meu conhecimento que eu quero repassar sobre a origem espiritual do mal. Então vamos lá. Existe uma diferença que é o mal no sentido filosófico, né? Porque muitos entendem que o mal é relativo, outros entendem que o mal absoluto ele existe. Então tem uma questão moral, filosófica e teológica. Eu quero deixar claro que há diferenças. Então, por exemplo, o mal no sentido moral ele varia de cultura para cultura, de época para época. Por exemplo, em religião, tem religiões que entendem que ser rico é uma coisa boa, tem outras religiões que falam que a pobreza, que o mundo material você tem que manter distância. Então assim, é confuso mesmo. Então eu vou falar um assunto complexo e é um assunto pesado, né? A origem do mal. Inclusive vários teólogos, pessoas que estudam religião evitam falar a origem do mal, porque é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Por exemplo, a história de Lúcifer, por exemplo, muitos não entendem a história de Lúcifer. Eu já vi alguns teólogos que têm medo de explicar por quê. É um assunto complicado de abordar, porque tem pessoas que acham que não entendem a história, né? Enfim, eu sei que tem muitas pessoas com conhecimento avançado que seguem meu canal, então eu peço desculpas se você já conhece a história de Lúcifer, né, do anticristo, tudo, essas coisas. É só para a minha opinião, eu queria contribuir com o meu vídeo aqui. Então assim, os essênios, né, que era um grupo judeu que deu origem aos cristãos primitivos, ele falava que o mundo, eles acreditavam que o mundo era separado em luz e trevas, que todo o bem provinha do príncipe da luz e o mal provinha do príncipe das trevas. Os antigos judeus, né, os judeus da época antiga, tinha como Baal, né? Baal era um deus, tipo um Baphomet dos templários, é uma entidade do mal, Baal. Então eles chamavam de Baalins, pessoas que eram satânicas, vamos dizer assim, na linguagem atual, né? Na linguagem judaica, Baal significa um deus do mal, era um deus antigo egípcio do mal. Enfim, Lúcifer, que a gente mais conhece na atualidade como Satanás, Lúcifer, né? A história é mais ou menos assim, eu vou resumir. Para quem quiser, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu falo de onde eu tirei tudo que eu estou falando no vídeo, eu vou deixar as fontes no final, na descrição do vídeo. Por exemplo, é dito que Deus criou o universo, né? Haja luz, tal. Tem interpretações místicas do Gênesis, do Apocalipse. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas, por exemplo, é dito que Lúcifer foi uma das primeiras almas que Deus criou. Assim como Jesus é um unigênito do Pai, né, o Cristo, Satanás, Lúcifer, vamos dizer assim, seria um dos primeiros filhos de Deus. Tem gente que tem algumas religiões que dão a entender que o príncipe das trevas e o príncipe da luz, que seria Jesus Cristo, e o anticristo seriam até gêmeos, uma coisa assim. Os dois seriam gênitos, só que um é um gênito do bem e o outro é um gênito do mal, né? Então o que acontece? Muitas pessoas conhecem a história por cima, que Lúcifer, ele se rebelou, um terço dos anjos tal foi com ele, se rebelou e são satânicos tal. A história é bem resumida, então eu resolvi fazer esse vídeo para quem não conhece a história entender. Às vezes quem segue Lúcifer também, com todo respeito, né, quem segue o mal,
mas eu vou tentar explicar de forma resumida, alguma coisa pode ficar de fora, mas, por exemplo, é dito assim, que primeiro Deus, antes de criar os seres do universo, criou os anjos. Os anjos, eles não têm livre-arbítrio, né? Então, os primeiros seres que Deus criou no universo são os anjos. O que aconteceu? Eles não tinham livre-arbítrio. Aí o que aconteceu? Deus estava falando nos planos de criar outros seres com livre-arbítrio, né? Aí Satanás, que é um desses anjos, Lúcifer, falou assim: você não pode fazer isso, Deus, porque se você criar o livre-arbítrio, seres com livre-arbítrio, você vai criar o mal no universo. Aí o que aconteceu? Lúcifer, tipo assim, ele não é totalmente do mal no começo. O que ele pensa? Ele fala assim, ó, Deus, você não pode criar o mal no universo. Faça os seres igual aos anjos, sem livre-arbítrio, que aí o mal não vai existir no universo. Só que aí Deus não concordou com essa sugestão de Lúcifer, de Satanás. O que aconteceu? Muita gente, inclusive, eu não quero mexer com a sua crença pessoal, mas até pessoas que estudam religião há muito tempo, professam uma fé, quando entendem a história de Lúcifer, eles ficam até pensando assim, porque tem até muitos ateus, pessoas rebeldes contra Deus, que falam até que Lúcifer tem um pouco de razão. Então por isso que é perigoso esse vídeo. Então assim, eu não quero te fazer virar um seguidor de Lúcifer nem de Satanás, mas eu quero que você compreenda a origem. Lúcifer falou assim, você não pode criar seres do universo com livre-arbítrio. Vamos dizer assim, ele se rebelou contra a sabedoria de Deus. E aí, 1/3 dos anjos concordaram com Satanás. Tipo assim, não, você não pode criar o mal. Só que Satanás, ele pegou um ódio de Deus tão grande que ele falou, se for para existir o mal, eu vou liderar o mal. Então Satanás, Lúcifer, é esse personagem, que é um anjo caído, que se fala. Ele era contra Deus criar o livre-arbítrio, porque isso criaria o mal no universo. Quem está vendo essa história pela primeira vez, ele fala assim, então Lúcifer era contra o mal existir? Era. Porque os anjos, eles são ou do bem ou do mal. Então eu não sei os detalhes, mas, por exemplo, Lúcifer, ele era contra que o mal existisse no universo. Ele era contra que os seres do universo... Aí você fala, onde é isso? Eu não sei, é a dimensão espiritual. Eu não sei se é na Terra. Muitos teólogos discutem a localização, mas quando a gente fala de coisa espiritual, a gente não sabe se é no universo inteiro, se é ao redor da Terra, enfim. O local é uma coisa espiritual. Não sei se era quando criou a Terra, o universo. É dita assim a história que está lá. Então o que acontece? Deus criou os anjos primeiro, e aí falou, eu vou criar o universo, os seres com bem e o mal. Aí o Satanás ficou totalmente contra ele. Ele falou, pai, você vai criar o mal. Se os seres do universo tiverem livre-arbítrio, não for como os anjos, o mal vai existir no universo, né? Vou resumir a história para não ficar muito comprido o vídeo. Aí ele foi contra a existência do mal, Satanás, de Lúcifer. Aí ele falou, não faça isso, não faça isso, não faça isso. O que os teólogos discutem é se Deus já sabia, quando criou Lúcifer, Satanás, que ele seria o príncipe das trevas. Na verdade, ele não queria que o mal existisse. Aí, como ele não conseguiu convencer Deus, Deus falou assim, faça o que você achar melhor. Aí Lúcifer, Satanás, falou, então, se for para existir o mal, eu vou comandar o mal. Eu odeio Deus, odeio as criaturas do universo, eu vou destruir o universo que você criou, porque não concordo com isso. Esse é o resumo da ópera, vamos dizer assim, da história. Então o que acontece? Muitos entendem que o argumento de Satanás é válido, muitas pessoas são ateus porque falam, olha quanta desgraça no mundo, olha doença, morte, guerras. Lúcifer previu tudo isso também, que era um dos seres mais antigos do universo, junto com o unigênito, que é Jesus Cristo, que é o príncipe do bem, e o príncipe da luz, e tem o príncipe das trevas. Então, na verdade, ele não queria que os seres do universo sofressem. Como não é punição, mas Deus permitiu que Lúcifer fosse o príncipe das trevas e comandasse o mal no universo. Então o que acontece? Eu não sei detalhes, não é me permitido falar, eu acho que não vou entrar nesse assunto, mas Deus permitiu que Lúcifer fosse o príncipe das trevas. Aí os teólogos perguntam, mas Deus, quando criou Lúcifer, sabia o que ia acontecer? É um mistério, não dá para saber se Deus já criou Lúcifer sabendo que ele ia se rebelar, porque Deus é onipotente, ele está acima do bem e do mal.
Então o que acontece? O Satanás, ele tinha um amor tão grande pelos seres do universo que antes de criar os seres do universo, quadrilhões, cinquilhões, sei lá de quantos seres que tem no universo, só na Terra tem um monte de seres vivos, né, que segundo as religiões e teologias de verdade tem alma, né? Então ao criar todos esses infinidade de seres, Satanás foi contra que isso tivesse livre-arbítrio, porque ele já imaginou o sofrimento que ia causar, o mal. Na verdade, Lúcifer era um anjo que não gostava do mal. Olha que interessante. Ele não queria que o mal existisse. Ele queria que Deus criasse todos igual anjo. Ou você já é do bem ou é do mal. Já está definido, pronto, acabou. Deus falou, não, 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 não. Aí ele falou, então eu odeio tudo, vou destruir tudo. Vou destruir o universo. Onde tiver vida eu vou destruir. Vou mandar anticristo, vou mandar tudo. Porque muita gente também não entende o ímpeto do mal. A pessoa fala, não, mas não é possível. Já vi padres, pastores, bispos, ministros, vários nomes cristãos e de outras religiões falando que o mal não existe. Com todo respeito, já entendo essa parte, né? Tipo, a luz, trevas e ausência de luz. Legal, tudo bem. Mas a gente tem que entender que o mal, ele existe. O ódio de Lúcifer e de Satanás por ter criado o universo desse jeito é muito grande. Muitos também não concordam, não estou dizendo que muitas pessoas são luciferianas ou seguem Satanás, mas muitos também se rebelam, vê a desgraça, ódio, guerra, morte, doença e fala, meu, não é possível que o mundo seja desse jeito. Então muitos seguem Lúcifer e às vezes nem sabem. Às vezes tem gente que estuda religião e tem uma revolta, uma rebeldia contra Deus, contra as coisas. Isso é uma questão das trevas. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com os nossos sentimentos íntimos, mas em resumo foi isso. Lúcifer era contra o livre-arbítrio, ele se rebelou contra Deus, 1/3 dos anjos concordou que Deus estava errado e também decidiram a ser, vamos dizer assim, da mesma forma que Jesus, né, tem a trindade do bem, tem a trindade do mal. Então, por exemplo, Jesus é o Cristo, né, o unigênito do Pai, Lúcifer é o unigênito das trevas, vamos dizer assim, e tem Satanás, que é como se fosse o Espírito, né, o Pai, né, e o Espírito Santo, o Anticristo, vamos dizer assim. Então Cristo é o representante na Terra do bem e tem o do mal. E é isso. Eu espero que tenha esclarecido. Não quero afetar a crença de ninguém, não ofender ninguém. Mas a origem na espiritualidade e religiões é essa, do mal. Não estou falando que não estou incentivando nada do mal, mas não estou dando indireta para ninguém. Estou falando de teologia, hein, gente, pelo amor de Deus. E aí foi assim, né? A história é essa. Onde que está isso? Falei que ia falar no final do vídeo. Nos Mormons, nos Igrejas Santos dos Últimos Dias, tem no aplicativo da igreja do Santo dos Últimos Dias. A história que o livro chama Jesus ou Cristo. É muito interessante, tem muitos capítulos, tem teologia avançada para quem gosta de estudar. Eu não quero dizer se isso é minha crença ou não, mas tem um estudo e eu sei a história que eu estou falando, partes é lá. E parte do que eu falei do Essênio está no livro do Manuscrito do Mar Morto, que eu já mostrei aqui em outros vídeos, né? Então é esse, a história do mal é essa. Então, na verdade, Lúcifer não queria que o mal existisse, acabou, Deus não concordou. A gente não sabe se Deus já sabia que isso aconteceu ou não, enfim, é isso, né? E tudo de bom a todos, tomara que nosso mundo melhore, porque está tendo notícias de guerra, Israel, na Ucrânia está piorando, a OTAN, agora acusaram a China, enfim, não vou entrar no mérito porque esse vídeo é de religião, mas a gente fica muito pensando entre o bem e o mal, Apocalipse, porque assim, várias nações têm uma definição de bem e mal, né? Os judeus acham, por exemplo, que são do bem, outras culturas acham que eles são do mal, os árabes acham que são do bem, que estão fazendo bem, outros veem como do mal. Então, o que eu já percebi nessa questão de cultura, bem e mal, existe o mal que é absoluto e o mal relativo realmente, porque as pessoas, a maioria das pessoas vê o próprio lado, então a pessoa acha que é do bem e o outro lado do mal. Por isso que eu realmente só acredito em Deus, gente. Realmente, eu não tenho religião e nem posição política na atualidade. Mas eu não sou isentão. Eu acredito em Deus. Eu acho que, por exemplo, quem é da direita acha que a esquerda é do mal. Quem é da esquerda acha que a direita é do mal. Só que
eu já fui de esquerda e de direita e eu não me vi do mal. As pessoas estão muito não é maquiavélicas, é maniqueístas. Elas acham que o lado dela é do bem e o outro lado é do mal. Então, eu já estudei várias culturas, várias religiões. Você vê que numa religião a riqueza é boa, na outra é um pecado. É tudo muito confuso, gente. A realidade é muito complexa. Então, assim, doutrinas que são extremistas e radicais não pegam a realidade do mundo, porque o mundo é muito complexo. Você vai ver pessoas que você acha que é do mal, que são do bem, pessoas que são do bem, que são do mal. É muito difícil. Tem gente que acha que Apocalipse é um joguinho de xadrez ali com as peças demarcadas. Não é. Não dá para entender nada. É difícil. A gente não sabe quem é do bem, quem é do mal. Se a gente está fazendo bem, fazendo mal. A pessoa às vezes quer fazer o bem e causa o mal. Quer fazer o mal e causa o bem. É tudo muito difícil. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester Mills. Espero que tenham gostado. E tudo de bom a todos, que Deus nos proteja.